Olá, bem-vindo à apresentação de trabalho de conclusão de curso do Grupo 002, TCC 420, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O nosso grupo é formado por 6 integrantes: a Débora, a Gilza, a Josenilda, o Júlio, eu e o Rafael. O tema do nosso trabalho é ensino da matemática ao 6º ano, dificuldades encontradas pelo professor em sala de aula com diferentes níveis de aprendizagem. Iniciaremos a apresentação do nosso trabalho dividindo em 7 tópicos, onde cada integrante vai fazer a apresentação de um tópico, tá? Primeiro será a introdução do trabalho, na sequência os objetivos gerais e específicos, depois a metodologia que utilizamos para essa pesquisa, na sequência as referências bibliográficas que embasaram o trabalho, depois apresentaremos um estudo de caso, onde fizemos uma entrevista em 2 escolas com professores e alunos, depois apresentaremos uma discussão entre o estudo de caso e a referência bibliográfica, fazendo um comparativo, e por fim, as considerações finais do nosso trabalho. Olá, meu nome é Rafael Estágio de Souza, sou aluno da Univesp, faço licenciatura em matemática. Estou fazendo parte do grupo responsável pelo TCC, com o título Ensino da Matemática ao 6º ano. Dificuldades encontradas pelo professor em sala de aula com diferentes níveis de aprendizagem. Nesse trabalho, buscamos apresentar as dificuldades enfrentadas pelo professor de matemática em sala de aula, do 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. Após obterem uma formação em licenciatura de matemática, os professores têm a opção de atuar no ensino médio ou nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Nossa pesquisa se concentra especificamente no 6º ano, uma série que pode apresentar desafios particulares para os professores. Após análise e pesquisa sobre essa série, identificamos possíveis pontos que podem dificultar a aprendizagem do aluno e, portanto, este trabalho se dedica a aprofundar e trazer à tona quais são essas dificuldades, caso elas existam. Na transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino da matemática, nossa abordagem de pesquisa envolve a fundamentação teórica sobre o assunto e análise da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, esta pesquisa tem o potencial de ajudar todos os professores que atuam ou atuarão com o 6º ano e compreender as dificuldades enfrentadas na transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental na área de matemática. Além disso, buscamos responder algumas perguntas importantes. O aluno, ao chegar ao 6º ano, está preparado ao currículo proposto na BNCC? Ou o professor encontra dificuldade em continuidade ao conteúdo programático porque o aluno não domina os assuntos pertinentes aos anos iniciais? Nossa intenção é contribuir para a reflexão sobre essas questões e fornecer devidas para os professores possam enfrentar essas dificuldades e promover o ensino de qualidade no 6º ano de matemática. Agradecemos e empenhados em realizar uma pesquisa de qualidade que possa beneficiar a prática docente e o aprendizado dos alunos. Eu sou a Débora e vou apresentar os objetivos gerais e o específico do nosso projeto. O objetivo geral era mapear os efeitos da transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, com a intenção de entender os diferentes níveis de aprendizagem em matemática, servindo de apoio para a atuação dos professores dentro da sala de aula. Como objetivos específicos, nós tínhamos identificar as dificuldades mais comuns
que eram apresentadas pelos discentes que iniciavam os estudos dos conteúdos matemáticos no 6º ano, levantar dados e estudos sobre maneiras de contornar essas dificuldades e assim tentar uniformizar o máximo possível o nível de conhecimento de todos os estudantes, para que os alunos e o professor conseguissem prosseguir nos conteúdos planejados para o ano letivo. E, por fim, apresentar metodologias e propostas de ações práticas para contribuir na ação docente. Olá, meu nome é Júlio César e eu vou apresentar a metodologia que nós utilizamos no nosso trabalho. Bom, a metodologia que nós utilizamos foi a pesquisa qualitativa, fundamentada aí com fontes primárias e secundárias, abrangendo pesquisa bibliográfica e descritiva. Então, as fontes primárias é o primeiro grau ali da informação, a fonte origem. E a secundária é o resultado da discussão e o resultado da fonte primária. Então, como a gente utilizou essa pesquisa, essa abordagem qualitativa mais bibliográfica descritiva, nós tivemos aí que fazer coleta de dados, Então a gente foi atrás aí de monografias, de artigos e também fizemos 2 estudos de caso, que seria a pesquisa de campo, Então o primeiro estudo de caso, nós entrevistamos professores e alunos do ensino fundamental anos iniciais, e o segundo estudo de caso, nós entrevistamos professores e alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, Então nós coletamos aí todos esses dados de monografia, dos artigos e da pesquisa de campo, que seriam os 2 estudos de caso, A gente se reuniu em diversas reuniões, discutimos, A gente teve que saber ali interpretar esses resultados, essas coletas, e chegamos a uma conclusão, Tudo isso sempre participando aí juntos, todos ativamente aí no grupo, ou seja, a teoria e a prática, A teoria foi ali a gente pesquisar em monografias e artigos, todo esse processo de pesquisa, e depois a gente teve essa parte prática, que foi essa entrevista com professores e alunos, Então a gente coletou tudo, se reuniu, conversamos e chegamos a uma conclusão. Nos slides a seguir, as nossas colegas irão apresentar como foi esse estudo de caso e as considerações finais. Olá, me chamo Gilza, sou aluna da Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática. Estou aqui para falar da parte da revisão bibliográfica do nosso TCC. Vou abordar nesse momento sobre a alteração do ensino fundamental, onde passou de 8 anos para 9 anos, sendo que foi subdividido em anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, destinados aos estudantes de 6 a 10 anos. Os anos finais, do 6º ao 9º ano, para estudantes de 11 a 14 anos. Esse momento de transição dos anos iniciais para os anos finais é marcado pela mudança que acabaram gerando aos alunos inseguranças, dificuldades e defasagens no aprendizado. Além das mudanças citadas, temos uma divisão entre governo federal, estadual e municipal, em relação à obrigatoriedade na oferta da educação. Os anos iniciais é de obrigação dos municípios e os anos finais é de responsabilidade do Estado. Isso mostra que pode haver uma mudança de escola quando o aluno vai para o 6º ano, pois não é possível continuar uma mesma instituição por não ter uma continuidade escolar. Essa mudança acontece não apenas física, mas também gerencial, pois as administrações educacionais do Estado, do município, elas têm autonomia para serem descentralizadas. A BNCC também estabelece habilidades e competências que os alunos devem desenvolver ao longo da vida escolar. Para os anos iniciais, algumas das principais habilidades são compreender e utilizar números e operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, em diferentes contextos, reconhecer, comparar, ordenar e relacionar grandezas e medidas, inclusive a utilização de unidades de medida, utilizar recursos tecnológicos e digitais na resolução de problemas e na representação de dados, entre outros. Para o ensino dos anos finais, algumas das principais habilidades são resolver problemas envolvendo diferentes tipos de dados e representações,
como tabelas, gráficos, figuras gráficas, entre outros. Compreender conceitos de estatística e probabilidade e utilizar dados estatísticos e analisar situações concretas. Utilizar recursos tecnológicos e digitais na resolução de problemas e na representação de dados, entre outros. Em resumo, a matemática dos anos finais representa um aprofundamento e introdução dos conceitos e habilidades incorporadas nos anos iniciais, visando preparar os alunos para compreender os conceitos mais complexos do ensino médio. Muito obrigada. Olá, eu sou a Josenilda, do curso de Licenciatura em Matemática do Polo Univesp de Cubatão. Eu vou falar sobre a revisão bibliográfica, dentro do item A Defasagem na Aprendizagem durante a Transição. A disciplina de matemática ainda é considerada um grande problema para alguns alunos, porque muitos não conseguem entender os conceitos básicos da matéria. Refletindo sobre esse contexto, surgiu a necessidade de estudar mais a fundo sobre as dificuldades de aprendizagem de matemática, analisando e compreendendo as principais causas dessas complicações e buscar possíveis soluções. Para Francis Santos, 2007, os problemas associados ao ensino da matemática e as dificuldades encontradas por professores e alunos não são novos. Os autores apontam que é pretensioso tentar listar todas as adversidades associadas ao ambiente de ensino. No entanto, para que um professor possa desenvolver essas novas habilidades no processo de aprendizagem da matemática, ele deve ser capaz de entender e gerenciar as dificuldades do aluno. Durante a transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, é comum que alguns alunos apresentem defasagem na aprendizagem da matemática, principalmente em relação à compreensão dos conceitos mais complexos e à resolução de problemas mais desafiadores. Isso pode ocorrer por diversos fatores, como a falta de continuidade nos processos de ensino de aprendizagem, a ausência de um planejamento pedagógico integrado, a deficiência na formação de professores, entre outros. Para identificar as possíveis defasagens na aprendizagem dos alunos, existem estimativas nacionais e regionais regionais que permitem monitorar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos e habilidades da BNCC. Entre as estimativas mais conhecidas estão o SAEB e a Prova Brasil, aplicada pelo Instituto INEP. Esses itens são utilizados para aferir a qualidade de ensino nas escolas públicas de todo o país, medindo o desempenho dos alunos em diferentes áreas curriculares. Os resultados são usados para avaliar o rendimento dos alunos e identificar áreas de melhorias na qualidade de educação básica. Além disso, muitas redes de ensino também executam expectativas próprias que permitem aos professores identificar as dificuldades específicas de seus alunos e planejar atividades pedagógicas executadas a cada situação. O importante é que os gestores educacionais e os professores estejam atentos aos possíveis desafios na transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental e trabalhe de forma integrada para garantir uma aprendizagem significativa e adequada aos alunos. Um outro item é as possíveis aplicações para contornar a defasagem. Existem aplicações possíveis para evitar a defasagem na aprendizagem durante a transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental. A seguir, apresentaremos alguns estudos de casos que deram certo em diferentes contextos educacionais. Um deles foi a aula de reforço. A aula de reforço escolar pode ser uma opção para ajudar os alunos com defasagem. Para o estudo de caso do nosso trabalho, nós fizemos 2 entrevistas com alunos e professores de 2 escolas diferentes. A primeira escola era uma escola municipal que oferta de 1º a 5º ano do ensino fundamental, os anos iniciais. E na segunda escola foram alunos e o professor do 6º ano. É uma escola estadual que oferta do 6º ano ao ensino médio. Na escola municipal, 5º ano, a entrevista foi com a professora pedagoga, responsável pela turma do 5º ano. Já na escola estadual, para o 6º ano, a entrevista foi com o professor de matemática, licenciado, responsável pela turma.
foram feitas 2 perguntas aos professores, tanto o do 5º ano, né, pedagogo, quanto o professor licenciado em matemática, do 6º ano. A primeira pergunta foi se ele recebeu no início do ano aluno com alguma dificuldade na disciplina de matemática. Se esse aluno dominava o conteúdo que era esperado até o ano anterior. E a resposta foi que sim, eles receberam alguns alunos com dificuldades na disciplina de matemática, que não trouxeram uma boa bagagem dos anos anteriores. Então perguntamos se eles achavam que o aluno do 5º ano estava preparado para ir para o 6º ano. E alguns alunos sim estão preparados, mas a maioria não tem uma bagagem, a base matemática dos anos anteriores para seguir para o 6º ano e o professor conseguir dar continuidade ao conteúdo programático do próprio 6º ano. Já para os alunos do 5º ano, nós perguntamos se eles sabiam quais seriam as mudanças que haveria quando eles fossem para o 6º ano. E para os alunos do 6º ano, nós perguntamos o que mudou do 5º para o 6º ano, né? Nossa intenção era saber o que eles acharam ou sabiam dessa mudança. E a maioria dos alunos nos respondeu que a maior mudança era mudar de escola. A nossa pesquisa, a nossa entrevista foi feita em 2 escolas diferentes, né? Municipal e estadual, na cidade de Biúna, interior de São Paulo. E aqui na cidade de Biúna, a prefeitura ela oferta só até o 5º ano. E a partir do 6º ano, o estado assume do 6º ao colegial. Então, é muito provável que esse aluno do 5º ano ele vá mudar de escola. Então, essa preocupação do aluno do 5º ano em mudar de escola reflete também na resposta do aluno do 6º ano. Qual foi a maior mudança? Mudar de escola. Então, mudar de escola, às vezes ter que pegar transporte público para ir para a escola, não é mais uma escolinha perto da sua casa. Então, essa foi a maior mudança que foi apontada na entrevista para a gente. Com o tema discussão, nós apresentamos uma relação entre o estudo de caso e a revisão bibliográfica, fazendo uma comparação entre a teoria e a prática. No estudo de caso, indo até as escolas, nós podemos perceber que há um extra-escolar que precisa ser levado em conta nessa transição do aluno do 5º ano para o 6º ano. É algo que acontece além da disciplina, além da defasagem, né? A maior preocupação do aluno era a mudança de escola. Então, nós podemos perceber que para algumas escolas, para algumas situações, isso é muito importante, precisa ser levado em consideração. E nós não encontramos referência bibliográfica para esse tema, para esse extraescolar, né? Dependendo do local ou da escola que você for entrevistar, esse será um problema menor, porque pode ser que o aluno consiga ir do 1º ano ao colegial, 3º ano do ensino médio, na mesma escola. Então, ele não vai ter esse problema de mudança de escola. As escolas que a gente fez a entrevista são escolas que são pequenas, né, que mudam, que é de uma cidade pequena do interior, então que o aluno muda. E essa era uma preocupação maior. Então, a gente acaba concluindo que é necessário fazer mais estudo de casos e mais pesquisas nesse sentido. Em outras escolas, que o aluno consiga fazer o ensino completo, usando o ensino fundamental, pelo menos, completo na mesma escola, porque a gente terá uma percepção diferente do problema que ele vai nos trazer para essa mudança do 5º ao 6º ano. Foram utilizados 2 métodos de pesquisa para alcançar o objetivo geral e os específicos dessa monografia.
Através da pesquisa bibliográfica, foi possível entender quais são as principais e mais relevantes mudanças que os alunos do 5º ano enfrentam ao progredirem para o 6º ano. Desde aspectos inerentes a todas as instituições de ensino, como, por exemplo, a mudança de um professor generalista, um único professor responsável pela turma, a um professor para cada disciplina, do novo nível de complexidade dos assuntos abordados e da nova divisão do tempo de aula, até os aspectos particulares de cada região, como, por exemplo, a descontinuidade no oferecimento de todos os anos do ensino fundamental pelas instituições municipais e estaduais, obrigando o aluno a mudar de escola ao chegar nessa etapa. Essas transformações profundas no modelo e ambiente escolar que o estudante estava acostumado impactam diretamente no seu aprendizado e aspectos cognitivos e emocionais. Para o ensino e aprendizagem da matemática, esses problemas se intensificam, porque o entendimento dos conceitos básicos, vistos nos anos iniciais, é imprescindível para a continuidade do acompanhamento dos temas. Algumas formas de mapear essa defasagem no ensino, como, por exemplo, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, e a Prova Brasil, que são avaliações nacionais e servem de base para toda a educação básica avaliar quais pontos devem ser melhorados nessa fase de transição, e também formas individuais de cada instituição de ensino, cada uma utilizando o melhor método para entender o nível de conhecimento de seus alunos. Para encontrar quais métodos podem ser utilizados para tentar minimizar essas dificuldades encontradas, foram pesquisados alguns estudos de casos já realizados anteriormente que trouxeram retorno positivo para as instituições de ensino em que foram aplicados, como acompanhamento personalizado de cada discente, uso de tecnologias, aula de reforço, aprendizagem cooperativa entre estudantes e ensino por projetos. Foi realizado também um estudo de caso por parte dos integrantes do nosso trabalho, para comparar os resultados encontrados. Foi possível perceber que a presença de defasagens e dificuldades está presente, porém nem sempre o retorno obtido utilizando os métodos citados, no caso do nosso estudo de caso, as aulas de reforço, é totalmente positivo e eficaz, por motivos variados, como oferecimento de aulas em horários que os alunos não podem comparecer, por exemplo. Por fim, é perceptível que a solução para o problema apresentado está longe de ser alcançada. O que temos são diversos métodos para tentar superar essa dificuldade o máximo possível, mas eles não são capazes de atingir todos os alunos e qualidade no nível de aprendizagem por completo. É importante que este tema seja sempre encarado com seriedade, pois sua negligência impacta toda a trajetória escolar dos estudantes até o fim da sua vida escolar, e que novos estudos continuem sendo feitos até que o método encontrado seja efetivo e que todos os estudantes sejam alcançados.